Olá, eu sou o Diogo Gualhardo Neves, historiador, e estou hoje aqui recebendo um colega carioca, o João Carlos Nara, e ele está lançando 2 livros muito pertinentes sobre a história do Brasil e também com relação ao Maranhão, a adesão do Maranhão à independência, um tema muito relevante. Agora, no dia 28 de julho, feriado estadual pouco conhecido, poucas pessoas sabem o porquê desse feriado, mas que é o feriado, a data magna do Maranhão, a adesão do Maranhão à independência. E eu vou pedir que o João Nara se apresente e fale sobre seus livros, e nós vamos conversando. Tá ótimo. Muito obrigado, Diogo, pelo convite aqui de contar um pouquinho sobre as minhas pesquisas. Então, até eu gostaria que você depois me falasse um pouco do 28 de Tá, julho. vamos lá, a gente vai falar. Isso eu vou querer ouvir de Beleza. você. Mas o fato é que eu sou arquiteto e urbanista, né? E trabalho com patrimônio cultural. E eu também tenho uma formação acadêmica no âmbito da história. Eu fiz licenciatura e fiz doutorado em história. Eu também tenho uma especialização em arqueologia, eu fiz mestrado em arqueologia no Museu Nacional, porque essas áreas, a arqueologia, a história, conversando com a arquitetura, ajudam a gente Perfeito. a tratar do patrimônio cultural. E nos últimos anos, além de trabalhar como arquiteto, eu comecei a me dedicar mais à pesquisa histórica mesmo. Certo. Não apenas como um instrumento para um arquiteto que está trabalhando com patrimônio, mas realmente como historiador. como historiador mesmo. Não. E atualmente eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sou assessor de patrimônio cultural da universidade, mas no campo assim mais acadêmico, eu trabalho fazendo pesquisas históricas sobre o Brasil colônia. Entendi. Então, esse livro aqui, Fronteiras da Escravidão, ele foi o fruto de 7 anos de pesquisa sobre o sepultamento de escravos novos no Rio de Janeiro. Certo. Os escravos novos são os recém-chegados da África, muitos deles, infelizmente, não resistiam às agruras do translado pelo Atlântico, a chegada na América, etc., padeciam lá todas aquelas doenças e acabavam morrendo no lazareto ou na loja onde eles estavam esperando para serem vendidos. Então havia alguns cemitérios especializados para atender esse tipo de pessoas. Então aqui está o fruto dessa pesquisa sobre a escravidão fluminense e que serviu de modelo para a prática escravagista em outros lugares do Brasil. Então estou muito contente com a publicação desse livro pelo Senado Federal, acaba dando até mais visibilidade para um tema que é muito sensível. A gente está no ano de 2024, concluindo a década do afrodescendente da Unesco. E estava faltando, no caso do Parlamento Brasileiro, alguma publicação um pouco mais explícita em relação a essa temática. Então, em termos de reparação, recordar essa história de pessoas esquecidas e nominadas é muito interessante. Mas, a par de ter feito essa pesquisa sobre um aspecto da vida colonial, porque esse cemitério em concreto que eu estudo aqui, o cemitério de Santa Rita, no Rio de Janeiro, é um cemitério do século XVIII. A par dessa pesquisa sobre o período colonial, eu comecei a fazer pesquisa já para o século XIX, que eu confesso que é um defeito meu. Eu não tenho um conhecimento muito grande do período imperial, do período republicano. Eu tenho um pouco mais de dificuldade nessa área porque realmente eu não investi tempo a estudar essa temática. Eu realmente investi tempo em estudar mais o século XVIII, o século XVII, etc. Então, como é que eu entrei nessa seara do século XIX? Houve a oportunidade muito boa de fazer isso com a comemoração do bicentenário da independência do Brasil. Certo. Em 2022, a gente fez 200 anos de independência. E o órgão de fomento de pesquisas no Rio de Janeiro, a FAPERJ, fez um edital muito especial de 4 milhões de reais para financiar pesquisas sobre a independência do Brasil. Foi uma coisa ímpar, rara, e eu fiz uma proposta... Em razão da efeméride, né? Em razão da 200 efeméride. anos, né? Em razão da efeméride. Não havia muitas facilidades, não havia muitos investimentos naquela altura nesse tipo de pesquisa. E a gente sabe como é difícil conseguir financiamento para pesquisas na área de humanas. E, então, foi uma alegria ver esse edital e eu conversei com a minha grande amiga, Érica Dias, com quem eu já tinha trabalhado antes, é uma grande
historiadora, uma grande paleógrafa. Eu vou falar um pouco do trabalho dela, que é muito significativo. E eu propus a ela que nós entrássemos como coproponentes de um projeto. E o objetivo desse projeto seria resgatar toda a documentação referente à independência do Brasil nos arquivos portugueses. Para falar de algum modo. Certo. Tem um recorte um pouco mais concreto, mas a ideia seria essa. Ela gostou da proposta e nós fizemos, então, a submissão e foi aprovado. E, com isso, nós tivemos uma verba para contratar uns pesquisadores, trabalhar ao longo de um ano na coleta desse material e, finalmente, publicar o livro. E o livro ficou pronto. Ele vai ser lançado no dia 9 de julho, no Paço Imperial, no Rio de Janeiro. 3 de julho, no Paço Imperial do Rio de Janeiro. Dia 9 de julho, na Livraria da Travessa, em Icaraí, Niterói. E no fim do mês, no dia 26 de julho, na Martins Fontes Paulista. Tá? A gente vai fazer esses lançamentos desse livro. Ele se chama O Esquecimento das Desavenças Passadas, o Processo de Independência do Brasil, no Projeto Resgate Barão do Rio Branco. E como é que veio a ideia e por que tem a ver aqui, por que a gente está falando aqui do Projeto Resgate Barão do Rio Branco? Então, é que eu trabalhei no Projeto Resgate Barão do Rio Branco. O Projeto Resgate é um projeto maravilhoso, antiquíssimo. Ele nasceu em 1839, olha só, por iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de fazer coleta de documentação sobre o Brasil no exterior. Tá. Então você tinha um diplomata brasileiro, muitos deles eram membros do IHGB, então eles iam para o exterior e travando contato com os arquivos locais nos países aos quais eles foram exercer sua missão diplomática, eles acabavam encontrando documentos sobre o Brasil. Fazer o levantamento dessa documentação. Fazer o levantamento, a catalogação, a transcrição. Certo. Então o IHGB ele possui várias transcrições desses materiais. E é interessante, você vê feita à mão, aquela coisa claro. Ali, né? Imagina um trabalho para fazer isso. Né? E o critério de seleção e classificação muito, muito complexo. E nessa esteira de diversos diplomatas brasileiros fazerem essa pesquisa, talvez o que mais se tenha destacado nisso foi o Barão do Rio Branco. Assim. E daí terminou nomeando. Acabou nomeando essa iniciativa. Mas a iniciativa, ela só se tornou, digamos, formalizada, configurada, estabelecida por ocasião dos 500 anos da chegada dos portugueses à América. Certo. Porque havia a perspectiva de fazer as comemorações. Então, na época era o presidente Fernando Henrique Cardoso, combinando com Portugal como seriam as festividades dos 500 anos, se oficializou o projeto Resgate Barão do Rio Branco. Aquilo que até então tinha sido feito de forma espontânea, uma iniciativa generosa de vários diplomatas, historiadores, interessados, pesquisadores, passou a ser uma política de Estado. Com política de Estado governamental apenas no ano 2000. Exatamente. Impressionante. Exatamente. Pejorativamente impressionante. 200 anos quase de nação independente e não havia uma política institucionalizada nesse sentido. Não havia. Mas tem uma coisa interessante aí. O que acontece? Não foi uma coisa que, digamos, nós tenhamos chegado tão atrasado assim. Sabe por quê? Porque é raro você encontrar no mundo algum país que tenha feito o que nós fizemos. Certo. A Unesco, nos anos 70, teve uma reunião e nessa reunião a Unesco fez um apelo aos Estados-membros para que houvesse uma cooperação internacional em prol do compartilhamento de arquivos comuns. Entendi. Se falou muito de memória comum, história comum, arquivos comuns. Naquele momento em que estava havendo tantas guerras de independência, na África, as guerras de independência da África. E a questão com os países europeus e tantos dos documentos que contam a história desses países estão na Europa e não estão na África. Então, naquele momento duro, também até para preservar esse material, porque no momento de guerra, no momento de instabilidade política, um acervo riquíssimo pode acabar sendo vilipendiado
descuidado. Então a Unesco fez esse apelo. O Brasil já fazia isso com Portugal de forma informal. A própria questão patrimonial parece ser algo assim, relativamente recente, dos anos 70, 60 para cá, né? Então, esse tipo de preocupação, exato, a formalização é bem recente. É bem recente. E agora, é curioso, Brasil e Portugal fizeram um primeiro tratado de cooperação cultural em 1966. Esse tratado ele foi sendo complementado com atos que foram enriquecendo essa cooperação. Por exemplo, se criou o Prêmio Camões. Perfeito. Que premia o melhor, assim, aquele escritor que naquele momento representaria melhor a língua portuguesa, certo, naquele ano. Se fez também um acordo em relação à microfilmagem de documentos, para poder compartilhar os microfilmes. Então, houve uma sucessão de acordos complementares. E quando chegamos ao ano 2000, todos aqueles acordos anteriores foram compendiados, consolidados naquele que se chama Tratado de Amizade Brasil-Portugal. Sim. E tem uma cláusula do Tratado de Amizade Brasil-Portugal que, sem falar Projeto Resgate, está se referindo ao Projeto Resgate. Muito interessante. Inclusive, eu queria te perguntar, não sei se tu tens esse conhecimento, já nesse um quarto de década, como é que hoje se encontra a relação de Brasil, Portugal e países africanos com relação a essa questão documental? Porque me parece, eu sempre ouço falar, desde os anos 2000, em transcrição de arquivos da Torre do Tombo, Portugal, Brasil, mas eu pouco ouço falar do compartilhamento, por exemplo, de arquivos entre Brasil e Angola, por exemplo. Entre Brasil e Moçambique. Existe isso, não existe? Portugal meio que concentra, faz esse intercâmbio, sabes alguma coisa sobre isso? Eu diria o seguinte, a porta está aberta, só precisa alguém que atravesse a porta. Entendi. O Projeto Resgate é um case de sucesso, criou essa porta, essa facilidade de troca de acesso entre os países. A questão é uma vontade política de executar isso. Entendi. O que acontece? Eu estive à frente do Projeto Resgate de 2020 a 2022. E o Projeto Resgate, quando eu peguei, ele estava parado. E depois eu gostaria até de explicar o motivo. E uma das coisas que nós fizemos, a equipe que eu tinha disponível para trabalhar, foi entrar em contato com o máximo de arquivos possível. Perfeito. Houve a contratação de um pesquisador da Bahia. Ele se encarregou de fazer contato com arquivos que poderiam ter interesse para o Brasil. Na Ásia, na África, na Europa, na América, e perguntando, olha, tem documento sobre o Brasil aí, como é que é, a gente pode e tal. E nós temos o background de ter funcionado muito bem antes, com vários outros países. Então, a recepção foi muito calorosa. Além disso, nós informamos a antigos parceiros em Portugal e alguns arquivos de Portugal que não tinham entrado no escopo do resgate originalmente, porque não é só a Torre do Tombo, o Arquivo Histórico Ultramarino, tem um monte de outros arquivos. Então, nós entramos em contato com todos eles, inclusive foi enviado o professor Caio Bosque, da UFMG, lá para Portugal, para conversar com cada uma das instituições, de modo que todo mundo foi muito receptivo. Certo. E, inclusive, nos informaram, olha, nós temos isso, temos aquilo, tem material online, tem material que a gente pode disponibilizar depois. Ou seja, a porta está aberta, é uma questão de querer fazer. Só que aí eu conecto com o que eu falava antes. Quando o Projeto Resgate ele aparece no Tratado de Amizade Brasil-Portugal como um compromisso de cooperação internacional no sentido de compartilhar documentos, e isso foi sancionado pela Presidência da República e pelo Congresso Nacional, isso não é uma política de governo, é uma política de Estado. Política permanente. Política permanente. No entanto, existe um gap. Esse é o problema. Existe um gap. Por quê? Porque, embora o Brasil tenha assumido esse desafio de resgate documental como uma política de Estado, não existe nenhuma norma que explicite, que estabeleça como que isso vai ser feito. Ou seja, vai depender do governo querer mover esse Exatamente, exatamente. E qual foi o problema? O problema foi, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foi colocado dinheiro
para que isso acontecesse. E se compulsou uma quantidade enorme de documentos do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, da Torre do Tombo, documentos da Suécia. Eu lembro que eu recebi um CD com o antigamente arquivo era CD. da Torre do Tombo, dos documentos do Maranhão na Torre do Tombo. Então, esse Do material... Maranhão colonial. Esse material é fantástico, é gigantesco, é infinito. Todas as universidades do Brasil receberam caixas com CDs. É óbvio que hoje CD não funciona mais. Esse material tinha que ficar online. Sim. Certo? Só que além do material de Portugal, a gente tinha também contatos com a Espanha, nós tínhamos documentos da Itália, da Suécia, da Alemanha, do Vaticano, uma quantidade enorme. Foram 9 países aos quais nos quais se fez essa pesquisa no primeiro momento. E quando acaba o governo Fernando Henrique Cardoso e passa a grande festa dos 500 anos, o projeto Resgate entrou numa fase de geladeira. Olha só. Então não havia mais verba. Quem começou a dar bolsas para pesquisadores continuarem os trabalhos foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Olha só que absurdo. E, curiosamente, tem um órgão que fiscaliza, que é o Conselho Nacional de Arquivos, que é capitaneado pelo Arquivo Nacional. Ele fiscaliza, mas não financia. O financiamento estava vindo da UERJ. Tá? E a situação ela meio que estagnou, porque a UNB receberam esses CDs e teve a ideia de pegar os CDs e colocar online, mas não havia verba, então o site deles saiu do ar. E a Esther Bertoletti, que foi a grande líder e a condutora do Projeto Resgate naqueles anos, ela se aposentou, foi substituída por outra servidora, Kátia Jane, e elas eram assessoras do Ministério da Cultura. Certo. De modo que dentro do Ministério da Cultura se via que era importante, era estratégico que um assessor do Ministério tocasse esse projeto. Só que chegamos ao ano 2015, mais ou menos, e o projeto estava 15 anos parado, na prática, porque sem financiamento, sem uma infraestrutura que pudesse extravasar essa documentação represada. E, afinal de contas, com as mudanças da computação, etc., não faz sentido falar de CD, né? A gente tem que falar realmente de colocar isso online física, né? E facilitar o acesso realmente a todos. Então, nesse momento, o que aconteceu foi que o Ministério da Cultura decidiu fazer um acordo de cooperação com a Unesco para facilitar a execução do projeto. Entendi. E aí ele renasce em 2015. Renasce, mas aí é a faca de 2 gumes, que é a seguinte: como é que a Unesco entra para fazer essa cooperação? A Unesco, claro, eu vou estar aqui fazendo uma simplificação extremamente grosseira, não é isso, mas a Unesco ela funciona como um banco internacional, porque o governo brasileiro coloca dinheiro na Unesco e a pessoa que está encarregada de tocar o projeto, ele opera dentro do sistema da Unesco. Você é quase uma agência de fomento para pesquisa. Porque, veja bem, vamos supor, se eu precisasse enviar para o exterior um professor nosso, eu teria que executar a verba pública para fazer compra da passagem lá. E a gente tem o orçamento do ano, tem uma série de questões que engessam um pouco essa execução. E tem a questão de pagamento no exterior, etc. Se nós temos o nosso dinheiro público colocado dentro da Unesco e a gente opera a Unesco faz o pagamento para mim no exterior. Entendi perfeitamente. E eu não estou atrelado ao ano. O período de execução não é o período do ano orçamentário, é o período do projeto. O projeto pode levar vários anos. Qual que é o inconveniente disso? O inconveniente é que você tem que pagar uma taxa de administração para a Unesco, ou seja, 5% do valor do dinheiro público investido do projeto vai ficar para a Unesco, que é a contrapartida justa pelo sistema que ela está te oferecendo como apoio. Então eu digo, ela parece um banco internacional no sentido de que ela vai cobrar um juro em cima disso que está sendo feito. Ela não entra com dinheiro, ela está entrando com o suporte institucional. Então o que acontece? O projeto com a Unesco foi estabelecido em 2015, mas ele só vai ser implementado em 2017, ok? 2 anos aí de estagnação. Prorrogação da estagnação. Isso, que ninguém sabe muito o que vai acontecer.
Em 2017, o governo Temer coloca R$ 1,5 milhão de reais na Unesco para que... Pouquíssimo. Mas para a cultura isso é muito. Olha só, o Brasil... isso é interessante. Então, a cultura não gasta tanto dinheiro então, assim. na minha opinião, cultura, nesse caso, faz parte da ciência. Uma pesquisa científica, quer dizer, não é só um viés cultural. Em vez de ser Ministério da Cultura, poderia ser Ministério de Ciência e Tecnologia. Da ciência. Afinal de contas, você vai levantar dados históricos para uma pesquisa científica, apresentar resultados que vão ser consumidos pela comunidade científica, especialmente pela comunidade científica. E o Brasil ele tem problemas severos, não só com a área da cultura, como tu estás colocando, mas também com a própria ciência, com bloqueio de bolsas, de financiamentos. Então, institucionalmente, esse problema não é só problema com a área da cultura, também com a própria ciência. Também. Sim. Não, você tem toda razão. Eu nunca tinha pensado em levar o projeto Resgate para ciência e tecnologia. Mas tem tudo a ver. Se nós pensarmos, por exemplo... na CAPES, todo o aparato, não que eu esteja dizendo que lá é fonte do dinheiro, ao contrário, porque eu estou colocando que é um problema, né? Mas a pesquisa, esse tipo de pesquisa é ciência. Sim. É ciência. Levantamento arquivístico, ciência. Você tem toda uma ciência arquivística. Você tem que contratar um arquivista para fazer. Exato. E o próprio produto dessa pesquisa também tem finalidade científica. Sim. Né? O fato é que o Ministério da Cultura fez um investimento. Fez. R$ 1,5 milhão. E para a cultura não é pouco. Olha e dá para fazer muita coisa com esse R$ 1,5 milhão. E foi uma enorme alegria. O projeto ressuscitou. Então, o projeto que funcionou durante o governo do Fernando Henrique volta a funcionar durante o governo do Temer. E aí... É engraçado que o espírito brasileiro ele já se acostumou com pouco, né? Porque vê os gastos do Estado brasileiro. São astronômicos. São astronômicos, o que é R$ 1 milhão? Não é nada, é uma gota no oceano. Pois é. Mas aí o espírito de ver no semiárido já moldou o ser pesquisador, né? A sobreviver com pouco. Você falou uma coisa interessante, o semiárido. O semiárido orçamentário, né? Semiárido orçamentário. O que acontece é o seguinte... Vocês são os sertanejos da pesquisa, né? Eu costumo viver com pouco, né? Essa eu gostei. Mas eu vou chegar no semiárido, porque você me lembrou de um detalhe importante aqui para falar, que é o seguinte. O projeto Resgate, ele... Como eu falei, ele já tinha sido feito. No Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, na Torre do Tombo, em outros 8 países além de Portugal. Certo. Só que faltam os outros países. Sim. E esse material que já tinha sido recolhido precisava ser colocado online. Tá. Por outro lado, o governo ele criou essa nova forma de financiar, que era por meio da Unesco. Perfeito. Só que, veja, tratados de cooperação técnica internacional, eles estão regidos por alguns decretos. E no caso do Brasil, o Lula, em 2004, ele foi extremamente restritivo. No Brasil, tratados de cooperação técnica internacional não podem ser usados para fazer contratação de terceirizados, para fazer aquisições. Não pode fazer nada. A única coisa que se pode fazer com tratados de cooperação técnica internacional é contratação de consultoria. Só. O que soa estranho também, porque nos 2 mandatos do Lula, nos 2 primeiros mandatos, ele evocava uma ligação do Brasil com a África, realizando obras de infraestrutura, tentando aproximar o Brasil, até uma postura geopolítica do Brasil e sem dúvida, algo mas nessa natureza não foi contemplado. Qual que foi o argumento que se deu na época? É que, deixando de se fazer coisas de forma própria, de forma autônoma, muita gente apelava para tratados de cooperação com a Unesco para comprar condicionado, para fazer uma contratação de terceirizado. Vamos supor, tem um órgão público que está com pouco funcionário, não tem concurso para repor os quadros. Então, você faz um negócio com a Unesco, o dinheiro vai para a Unesco, você contrata mais fácil. Tá.
O que se dizia é que o Lula estava tentando restringir esses abusos dos tratados de cooperação, dos acordos de cooperação. Tá? O fato é que o Brasil é o único país onde isso acontece. A Unesco em outros países pode fazer aquisição. Então, agora, você imagina só, você não pode contratar serviços, você não pode contratar terceirizado, você não pode fazer aquisição. Na verdade, é um tratado camisa de força. Entendi. Um acordo camisa de força. Porque, por exemplo, projeto resgate. Você tinha, além dos CDs, você tinha esse material impresso também. Os livros estão até hoje guardados. Não foram distribuídos. Só que a verba, esse 1,5 milhão, não poderiam ser empregadas no pagamento de correio para remessa desse material. Que porque absurdo. você não pode contratar serviço. Que absurdo. O decreto existe até hoje. O Bolsonaro não mexeu, a Dilma não mexeu, o Temer não mexeu. Esse decreto está lá e limita os acordos de cooperação técnica meramente a contratação de consultoria. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E provavelmente esses outros presidentes nem conhecem da existência dessas coisas, né? E geralmente um encabeça, o outro assume, não quer, já tem outra ideia. Isso é uma coisa de interesse do Itamaraty. Se o Itamaraty percebe que os nossos acordos internacionais não estão fluindo, ele poderia levar a questão para o presidente da República fazer ali um decreto que mude essa regra. Tá? E o outro ponto é o seguinte, quando você faz um acordo de cooperação técnica, você tem que designar um órgão para ser o responsável pela execução. Perfeito. E o Ministério da Cultura determinou que quem faria isso seria a Fundação Biblioteca Nacional. Tá. Alguém poderia falar, poxa, por que não foi o Arquivo Nacional? Sim. Afinal de contas, quem fiscaliza Arquivo. é o Conselho Nacional de Arquivos. A questão é que o Arquivo Nacional não faz parte do sistema cultural do Brasil. Pois é, essas incongruências, é algo assim inexplicável. Né? É que tem uma história. Quer dizer, o Arquivo tudo Nacional... tem uma história, não sei se é boa. Tu falaste sempre isso aqui, só no Brasil é assim. Toda vez que eu escuto essa expressão, eu imagino se o Brasil está muito certo ou muito errado. E cada vez mais eu tenho ouvido isso. Isso só acontece aqui no Brasil. Acontece no Brasil. Então, essas peculiaridades, na verdade, atravancam o desenvolvimento. Atravancam, sem dúvida. Isso é o pior sentido de burocracia possível. Você tem que conhecer os meandros para sobreviver. Pois é. Senão você está frito. Você cata cavaco. Mas o fato é que o Arquivo Nacional ele tem uma missão na implementação da justiça social. Ele guarda a documentação do governo e guarda a documentação dos cidadãos. Isso, em princípio, não é um fato cultural. Isso é um fato da administração pública. No entanto, o nosso Arquivo Nacional ele é quase bicentenário. Certo. E ele tem interesse na documentação histórica também. Tá. Na origem, a Biblioteca Nacional guardou documentos também, mas ela guardava os documentos que eram mais antigos, digamos assim, do que os do Arquivo Nacional. Hoje, a gente já não consegue perceber essa diferença. Porque o Arquivo Nacional também guarda documentos muito antigos. E as duas instituições elas não conversam entre si? Conversam, mas acontece que são de ministérios diferentes. Esse pode ser o Ministério da Cultura, quando fez o acordo de cooperação, o Ministério escolheu um dos órgãos ligados a ele para encarregar dessa missão. O Ministério da Cultura não encarregaria o arquivo, porque o arquivo está em outro ministério. Entendi. Então, encarregou a Fundação Biblioteca Nacional. Alguém poderia dizer, deveria ter encarregado a Fundação Casa de Rui Barbosa. Porque, sim, a Fundação Casa de Rui Barbosa tem uma responsabilidade política pelos estudos históricos no Brasil. A Casa de Rui Barbosa entrou só como coadjuvante. Mas quem ficou encarregado realmente de gerir... sediada no Rio de Janeiro também, né? As três estão sediadas no Rio de Janeiro. A Casa do Rui Barbosa também num prédio histórico, também, se não me traz a memória. A Casa do Rui Barbosa. A própria residência dele, foi preservada. Foi preservada, Ele tinha uma biblioteca fantástica, eu lembro. Eu vi isso num jornal uma vez. Está lá. O repórter dizia assim, e fomos entrevistar o Rui Barbosa em sua esplêndida biblioteca. É lindíssimo, lindíssimo. É maravilhoso. O repórter falava exatamente assim. E ali tem um jardim lindíssimo, o bairro de Botafogo usa o jardim. Eu acho que até que era de um nobre do Império, essa casa dele.
acho que ele adquiriu, foi. Nessa matéria ele narra. Conta os detalhes. Conta os detalhes. Ele, inclusive, essa entrevista ele fala sobre o que ele imaginava sobre a queda da monarquia. Tinha até um certo anti-jesuitismo ali no pensamento dele. Ele falava que a igreja ia tomar a administração pública, ia haver um retrocesso para o absolutismo. Então, mais teorias da conspiração. Exatamente. Ele fala nessa entrevista, achei muito curioso. Eu queria até te perguntar, João, assim, tu deste assim, uma explanação bastante concreta, realista e eu diria até mesmo dura da política, do projeto em si, mas da política em geral para arquivos, enfim. Mas eu queria aproveitar essa passagem do Rui Barbosa, e eu vou falar dos jesuítas também. Me trouxe a memória essa entrevista. Eu li recentemente agora para a escrita de meu livro sobre a passagem do Conde D, né? E aí eu lembro também que havia as possessões portuguesas nas Índias, né? Sim. Em Goa, na Índia, né? Em Macau, no Timor, né? Esses arquivos, eu não sei a situação deles, enfim, mas quando tu falaste que houve uma pesquisa também no Vaticano, o material produzido, eu já queria chegar mais na parte da história, o material produzido pelos jesuítas, né? Esse acervo ele está onde? Ele é no Vaticano, ele é na Torre do Tombo. O que a ordem jesuíta teve essa ampliação global? Os jesuítas têm um arquivo próprio. Você tem um arquivo próprio? Olha só que coisa interessante. Que o projeto Resgate não acedeu. Olha que coisa. Uma coisa a ser feita um dia. Sim, certamente. A história, inclusive, dos jesuítas no Maranhão ela é algo muito, muito opaco, né? Porque se fala dos aldeamentos, fala dos escritos do padre Antônio Vieira, os sermões, quando ele passou por aqui, mas os outros jesuítas, se conhece pouco dos outros jesuítas. Sim. E as missões, né? Então, acho um tema também recentemente eu conheci jesuítas na Amazônia, uma coisa assim, o trabalho que eles fizeram aqui no Pará. Eu conheci uma pesquisa reversa, entre aspas, em relação a isso, que eu achei muito interessante. Depois eu posso encontrar o endereço certinho. Eu acho que é Litere... como é que é? Litere indipeta. Eu acho que é isso. Litere indipeta. É uma expressão em latim que fala cartas de pedido para as Índias. Olha só. Litere indipeta. Certo. Eram jesuítas jovens que queriam ser missionários na América e sonhavam em vir para cá. Eles tinham que fazer uma postulação justificando por que queriam ir para aquele lugar. E se a gente busca lá nesse site onde tem essas cartas, Brasil, aparecem as cartas das pessoas que queriam vir para o Brasil. Que coisa interessante. Isso é legal porque você vê a visão de mundo que aquelas pessoas tinham. Como que eles viam o Brasil desde fora, o que eles imaginavam que encontrariam. Porque eles falam, olha, eu gostaria de ir para lá, porque lá tem pessoas de tal característica, tem a ver comigo. Que coisa fantástica. Talvez isso está publicado? Está publicado, tem um site. Eu acho que se a gente procurar no Google Litere indipeta, a gente acha esse site. Mas está baseado na documentação desse arquivo do jesuíta, entende? Existe muita coisa. Depois, em relação à presença lusa na China, existe um site Macau, né? Que foi feito pelo meu colega, que é o Paulo de Assunção, né? Ele trabalha nessa pesquisa, que é uma pesquisa sobre que é uma espécie de projeto Resgate Brasil-China. Que você encontra muita documentação dos jesuítas nesse material e tem um site sobre isso também. É interessante porque os portugueses ficaram em Macau até 1999, se não me trai a memória, né? Muito recente. Muito recente. E semana passada na UFRJ teve lá não sei se era reitor ou vice-reitor da Universidade de Macau, visitando a universidade. Sabe que uma vez me perguntaram isso aqui sobre São Luís, porque como a ilha do Maranhão não aderiu à independência, aí já me perguntaram assim, mas será que era possível assim que o Brasil se tornasse independente e São Luís continuasse como uma possessão portuguesa? Eu disse assim, olha, tem a ilha de Macau lá no Oriente. De repente, isso aqui poderia ter se tornado um enclave lusitano na América, né? Mas, sim.
Seria possível, comparativamente, né? Não é impossível, não é impossível. Isolamento geográfico, distância. Se não fosse o Lord Cochrane, né? Exatamente. A gente vai ler o negocinho do Cochrane aqui. Então, e aí eu queria aproveitar, João, e queria pedir que tu falasse aqui dos teus 2 livros, Tá. mas inicialmente queria que tu começasse falando da tua pesquisa sobre o cemitério lá da igreja de Santa Luzia. Santa Rita. Todo mundo troca. É mesmo, mas por que será? Porque a igreja de Santa Luzia, no Rio, ela é muito nítida. Ela fica numa rua, avenida aberta. Exato. Então todo mundo lembra da Santa Luzia. Olha só. Santa Rita fica mais escondida. Quer dizer, então, que eu não sou o primeiro a confundir. Não. Tá. Então, olha só, é muito interessante, tu falaste do cemitério e do jeito que tu comentaste. Parece que o cemitério ele se encontra lá, ele pode ser visitado. É essa situação? Como é que é esse cemitério hoje? Os 2 cemitérios são visitáveis. Certo. O cemitério de Santa Rita, que fica na frente da igreja, no Largo de Santa Rita, é uma praça. A bem da verdade, as pessoas continuam sepultadas lá e não se tem acesso aos túmulos. Simplesmente tem a calçada da rua. Olha só. E é uma situação assim incômoda, se a gente for pensar, porque passa uma rua por cima e passa o veículo leve sobre trilhos por cima. E não é de agora. Antes disso passava um ônibus, e antes dos ônibus passavam bondes, e antes do bonde havia um chafariz, e antes do chafariz havia uma fonte. E aquele lugar sempre foi pisado, aquele lugar sempre foi palmilhado. E aqui, nessa minha pesquisa... Sim, eu entendi a tua... Desculpa, antes de tu concluires, pega essa tua expressão final, é um lugar para ser humilhado. Não sei se eu entendi errado, por aí. Mas me soou isso aí, porque mostra o desprezo com a memória africana no Brasil. Quer dizer, onde seria, inclusive, até um lugar sagrado, né? Porque é um cemitério, né? Um cemitério foi abençoado ou ele foi dessacralizado depois. Mas há corpos humanos ali de africanos que são pisoteados por transeuntes, por automóveis. E era essa questão que eu ia te colocar, porque os cemitérios africanos aqui em São Luís também foram devastados, foram destruídos. Sim. Né? Então não do há... lado daquele convento, né? Como é que é o nome? É ali o Convento das Mercês. Convento das Mercês. Bem ali próximo havia um cemitério justamente para recém-chegados da África, né? E de como é um menosprezo por essa presença africana, isso, né? Eu preciso escrever sobre isso. Você precisa escrever. Você não, né? Eu não é o meu métier, tem que ser alguém especializado no tema, né? Não, mas isso é uma coisa que eu já percebi. Não fizeram prospecção, não, para encontrar os corpos, enfim, em Santa Rita, sim. Em Santa Rita, sim, mas houve uma desinteligência em relação a Santa Rita. Tá? Mas eu queria, antes de falar dessa desinteligência, mostrar o seguinte. Aqui na minha pesquisa, eu recolhi... Lembrei das minhas aulas de paleografia, o professor colocava um escrito desse para nós lermos, né? Senão não passava. Eu coloquei 11 documentos e transcrevi os 11 documentos. Esse documento aqui, concretamente, é o único explícito sobre a existência do cemitério de Santa Rita. Olha só. É o único. Século XVIII, né, essa escrita. Século XVIII. É um documento que está interditado, pertence ao Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. E ele consiste em umas certidões de escravos novos sepultados constantes dos autos de homens de negócio e mais comerciantes de escravos, de 1766. Qual que era o drama? O drama é que a cidade colonial do Rio de Janeiro era uma cidade amuralhada e adensada e urbana, certo? E o mercado de comércio de atacado era feito dentro da cidade. Só que quando a gente fala desse mercado de grosso trato, comércio de grosso trato, a gente não está falando... Expressão da época. Né? Expressão da época, é o atacado, não é varejo. A gente não está falando só de açúcar, tabaco, tecido, a gente também está falando de pessoas humanas que estavam sendo vendidas. E a situação era muito insalubre, indecente, aqueles adolescentes chegavam da África seminus. Eram adolescentes? Geralmente sim, geralmente sim. É mais fácil, digamos, você controlá-los. Olha só, que barbaridade. É muito cruel tudo, né? E o fato é que havia um desejo da Câmara do Rio de transladar o comércio para fora da cidade, para a área suburbana do Valongo.
Tá. que é uma região, uma enseada que ficava a norte da cidade, já fora da muralha da cidade. Que hoje é um lugar cultural, né? O Cais do Valongo, né? Aquilo ali foi recuperado como a pequena África, tem toda uma narrativa. Uma narrativa, uma reafricanização, que se criou um museu de território naquele espaço. Mas é um espaço muito difícil de ser lido, porque ali isso passou por um aterro, a enseada não existe mais. Perfeito. É o novo Porto do Rio. Teve as Olimpíadas, aí se criou o Porto Maravilha, que é uma remodelação de toda aquela área. E as pessoas muitas vezes vão para aquela área não para visitar os lugares de memória, as pessoas vão para visitar o Museu do Amanhã, o Aquarrio, a Roda Gigante, a Pedra do Sal, sempre que tem um sambinha o pessoal gosta e se tenta fazer essa ligação da Pedra do Sal com toda essa memória. Mas o brasileiro, assim, inclusive me incluindo, não vou me incluir entre eles, eu vou ser uma exceção, assim, mas não querendo louvar a mim mesmo, ao contrário. Mas o brasileiro não vai procurar áreas culturais. Não. O brasileiro não procura áreas culturais. Você vê, você achei o caso do Museu do Amanhã, muitíssimo frequentado. Sim. Um museu histórico nacional. Não, literalmente ninguém. Certa feita, uma pessoa daqui de São Luís me passou um direct pelo Instagram e disse: Diogo, estou maravilhada aqui com o Museu Histórico Nacional. É fantástico. Só tem 2 pessoas no museu. Ele é fantástico. Só tem 2 pessoas visitando o museu, numa manhã de um feriado. Então, o brasileiro ele não vai procurar áreas culturais. Por mais que tu coloque num lugar para ser lido, as pessoas vão passar com aquilo ali com um olhar de desprezo. E você imagina um lugar como esse, que é tão difícil de interpretar como a região do Valongo. É mais difícil ainda. As pessoas vão lá para visitar um equipamento divertido, um equipamento de entretenimento, não para aprender história. É muito difícil, né? Mas, olha, esse documento aqui é o documento dos comerciantes que estavam resistindo a essa intenção de transferir o comércio. Entendi. E porque o Valongo era longe. O Valongo era longe. Praticamente não tinha rua que ia para lá. A rua foi aberta em 1758. Então, como é que o cara vai chegar lá? As pessoas chegavam de barco. Era uma situação muito complicada. Então, eles começaram a fazer estatísticas para saber quantas pessoas morriam e eram enterradas em Santa Rita quando morriam dentro das muralhas da cidade. Então, o documento diz assim: dizem os homens de negócio que comerciam com escravos que, para bem de seus requerimentos, lhes é necessário uma certidão dos escravos novos que se têm sepultado no cemitério de Santa Rita, desde o dia 4 de dezembro do ano passado, de 1765, até o dia de hoje, que o Senado da Câmara os fez desalojar da cidade para fora. Então, eles querem saber, no último semestre, quantas pessoas, de fato, foram enterradas ali em Santa Rita. E o Francisco Moreira da Costa, coadjutor da freguesia de Santa Rita, ele era o sacerdote fabriqueiro, chamava-se fabriqueiro ao sacerdote encarregado da fábrica da igreja, da construção da igreja. E por que se falar de construção? Porque a gente tem que lembrar, os cemitérios só foram criados no Brasil em meados do século XIX. Até então as pessoas eram enterradas nas igrejas. Ou seja, um dos sacerdotes tinha que se encarregar da manutenção do prédio, porque você tinha que abrir o chão para botar uma... E às vezes era sepultamento sobre sepultamento, em várias camadas. Tem relatos que às vezes o fiel estava ali na celebração e o odor pútrefo ali, ou afundava o pé ali, era uma coisa horrível. Horrível. Então, tinha que ter esse trabalho, entendeu? Tinha que ter esse trabalho. Então, o Francisco Moreira da Costa, ele diz: certifico que a verdade do despacho, supra, etc, tal, e aí ele diz que naquele período, do primeiro semestre de 1766, ele informa: se tem enterrado no cemitério desta freguesia 226 escravos novos. Em um semestre foram enterrados ali 226 escravos novos. Num semestre. Essa é uma fotografia que a gente tem desse cemitério em 1766. Mais de um por dia. Só que o que tem de interessante é que do lado do texto tem uma pequena glosa aqui, um pequeno quadradinho. Eu vi ali com letra menor. Letra menor. Às vezes a gente encontra isso mesmo nos documentos. Porque o cara faz uma observação, aquilo está sendo despachado dentro de um processo, o cara, né? E é o advogado da Câmara. Olha, e ele diz assim: forte impiedade, enterrar na rua,
por onde andam os povos e os animais a despedaçar cadáveres, que desconhecimento da humanidade. Olha só que declaração. Impressionante. No século XVIII. Essa é uma frase impressionante. É. Porque, apesar do lugar É quase uma declaração de direitos humanos do século XVIII. O terreno do Largo de Santa Rita era bento. Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte... Por isso que eu te falei que era um lugar cristão, né? Sacro. Exatamente. Né? É sacro do ponto de vista católico. Isso. Mas talvez não seja do ponto de vista africano. Talvez. Ah, sim. Eu explico o motivo. Mas no caso do cristianismo, a igreja ela podia constituir cemitérios por meio de uma consagração para católicos. Então, se a pessoa não é católica, não pode ser enterrada ali. Ou ela pode invocar a proteção de Deus sobre um determinado campo santo por meio de uma bênção. Aquele lugar fica protegido, mas não é constituído como cemitério. Ele simplesmente é invocado como cemitério. É meio que uma diferença entre beatificação e canonização. Entendi perfeitamente. Você tem um grau menor, mas... um cemitério bento e um cemitério consagrado. No caso dele era bento. Era bento porque nem todos que eram enterrados eram católicos. Entendi. Não sendo todos católicos... Acho que a maioria, né? Porque chegados de África, né? Se fossem angolanos... eram católicos. Cristianizados lá na África. Já eram cristianizados na África. O cristianismo chegou em Angola desde o século XV. E mesmo assim escravizavam o cristão. Sim, sim. Mas aí que tá. Vamos lá. Havia uma excomunhão do Papa Paulo III para quem escravizasse. Entendi. O europeu, para evitar a excomunhão, ele não escravizava nem um índio, nem um africano, mas ele comprava escravos africanos. Entendi. Eles tinham sido escravizados na sua própria terra. Entendi. Chegava o europeu e comprava aqueles escravos. Então eles diziam, eu não escravizei, ele já era escravizado. Só mandando para o Brasil. Isso. Essa era a jogada. Com isso, se evitava a punição canônica da excomunhão. Acho que essa alegação lá no julgamento final não vai... essa tese não vai colar. Não. Ele não pegou a excomunhão, mas pegou o infernal. Né? Então, João, eu queria saber o que o Cais do Valongo tem a ver com a história do teu livro. Certo. Pois é, eu fiz doutorado em História Comparada. E a minha preocupação era essa. Eu vou comparar Santa Rita com o quê? E eu me dei conta que o sistema escravagista, que é um sistema que inclui visita da saúde, lazareto para quarentena, um cais para aportar e deixar as pessoas, a alfândega onde você paga o fisco, as lojas, o cemitério. Esse sistema, ele funciona em qualquer tipo de cidade portuária escravagista, assim como no Rio de Janeiro funcionou em 2 lugares diferentes. A minha pesquisa sobre Santa Rita está falando de como funcionava no século XVIII. Perfeito. Só que, em 1774, o Marquês de Lavradio ele consegue, enfim, realizar o sonho da Câmara do Rio, que era tirar o sistema de dentro da cidade. Entendi. E é colocado no Valongo. Eu acho que a cidade era murada, né? As cidades... pouca gente tem essa noção, né, das cidades muradas. Uma cidadela. A gente vê ainda em Portugal, por exemplo, eu me lembro de Óbidos, que fica dentro das muralhas do castelo. E aqui em São Luís ainda existem resquícios do muro, da muralha original. Onde que ficava? Então, ali na antiga travessa de Palácio, onde eu tinha a minha cafeteria, tem uma casa que fica bem de esquina. O quintal da casa, a divisória do quintal da casa é o muro, a murada original. Sobrou ali. Então, e aí realmente era muito adensado. Inclusive o próprio cemitério da cidade, o primeiro cemitério... É fora da muralha? Não, era dentro do cemitério da Conceição. Dentro claro, da muralha. Na verdade é anexo a uma igreja e a igreja dentro exatamente, a igreja desapareceu, o cemitério desapareceu logo em seguida também, mas era bem ali próximo também. Então realmente era tudo adensado, né? Sim. No caso do Rio havia uma justificativa porque tinha havido 2 invasões francesas em 1710 e 1711. Curiosamente, a coroa portuguesa contratou um francês para fazer o projeto de defesa. Olha só. Aqui teve a invasão holandesa, teve a ocupação francesa também, mas teve a invasão holandesa, mas também tinha ataques de índios também, né? Sim. Os índios bravios, né? O que esses camaradas estão fazendo ali? Tinha que morar mesmo, né? Mas o fato é que conseguiram transferir para o Valongo
que faz parte da freguesia de Santa Rita, embora a matriz de Santa Rita esteja dentro da cidade, o território dessa freguesia vai fora da cidade. Entendi. E então ela tinha duas regiões, a Vila Verde, que é dentro da cidade, e o Valongo, que é fora da cidade. São as duas regiões da freguesia. E quando o tráfico foi para o Valongo, no Valongo havia uma ponte de madeira, que era chamada Ponte do Valongo, que inclusive aparece na documentação, o rei de Portugal falando que era importante preservar... Era um canal que separava da cidade? Não, é que a cidade murada, ela ficava entre 4 morros. O Valongo fica a norte desses morros. Entendi. Fica preso entre o morro, espremido entre o morro e o mar. Entendi. De modo que ali era muito difícil o acesso. Você tinha que subir, atravessar o morro ou então passar por um vale. Esse nome Valongo significa o quê? Tu sabes isso aí? Eu tenho muita dúvida em relação a isso. Já conversei com gente do IBGE. Não há um acordo em relação a isso. Muita gente pensa que é Vale Longo. Eu imaginei que fosse. Mas também poderia ser Valo Longo. Ah, tá. Entendi. Podia ser um canal longo. O nome aparece pela primeira vez no início do século XVIII. Antes disso, a Praia do Valongo era chamada Praia das Pombas. Então, realmente saber o motivo é difícil. Essa geografia inteira se perdeu, né? Praias, o canal... hoje não existe mais nada, está tudo aterrado. Curiosamente, o nome Valongo é o sobrenome de um fazendeiro de Itaboraí, interior fluminense, que esteve envolvido na revolta da cachaça contra acho que foi o governador Salvador de Sá, eu acho, no século XVII. Então eu também já me questionei, será que tem a ver com o sobrenome dessa família? Entendi. Não sei, é um mistério. Mas o fato é que quando o sistema escravagista sai de Santa Rita e vai para o Valongo, a ponte do Valongo, que era um lugar para atracação de madeira, já não estava dando conta do recado. E em 1811, acaba de chegar a corte portuguesa para residir no Rio de Janeiro, o tráfico negreiro no Atlântico Norte já está proibido. Dom João ele faz uma opção de fazer com que o tráfico no Atlântico Sul funcione a pleno vapor na sua fase final, antes de ser proibido também. E se constrói em cima dessa ponte de madeira um cais de pedra com dinheiro cobrado a traficantes de escravos, como uma taxa, um imposto que foi colocado a eles. Mas são traficantes de Salvador, de Recife, quer dizer, é um imposto nacional, entre aspas, que serve para subsidiar a intendência da polícia que faz a construção do Cais do Valongo. É óbvio que o Cais do Valongo não era exclusivo para escravos, ele servia para atender... Era um porto. Mas o fato de ter um imposto sendo cobrado exclusivamente a traficantes e esse dinheiro servir para a construção, faz com que aquele cais ele represente bem o quanto que a escravidão estava embutida na economia do país. Sim. E como que aquilo era uma política de governo. E então a Unesco reconheceu o cais como o maior testemunho do tráfico nas Américas. Entendi. O maior testemunho, o maior remanescente físico e com isso o cais ele foi proclamado Patrimônio Mundial em 2017, 200 anos. Ele não foi destruído, né? Ele foi aterrado. Ele tinha sido aterrado. Ele foi aterrado e a cidade cresceu por cima dele. Durante as obras para as Olimpíadas, se sabia que ele estava lá, se deixou uma janela aberta e o Rio propôs à Unesco a nominação como Patrimônio Mundial, explicando isso. Olha, esse cais foi feito dessa forma, durante o período de funcionamento do tráfico negreiro no Valongo, foi por ali que a maioria entrou, embora não fosse exclusivo e também isso não impedisse que eles pudessem entrar por outros lugares. Mas aquele cais era um cais público, porque o resto da marinha da cidade podia até ser explorada por particulares que tinham que pagar laudêmio ao governo para poder explorar aquela área de marinha em algum trapiche que eles construíssem. Mas aquele é um cais público de pedra, diferente dos outros, muito mais capaz de atender essa demanda. Eu vi uma coisa assim, muito estranha, assim, bizarra mesmo sobre o Cais do Valongo. Depois das obras da Olimpíada e tudo, ocorreu alguma dessas enchentes que tem no Rio de Janeiro e encheu ali no cais. Ali era mar. Pois encheu e aí alguém disse assim, olha, agora dá para imaginar como é que era, porque ficou empoçada a água lá. Né? Exatamente. Eu disse, e aí eu tenho um
grupo no Facebook que eu acho que é Patrimônio do Rio, alguma coisa assim. E alguém sugeriu assim, não, deixa logo essa água aí, deixa a água que é para constituir o aspecto, o cenário, né? Aí você, não, porque isso não tem a ver com o projeto e tal. Você que terminou secando. E eu soube que é mal utilizado. Moradores de rua habitam ali, não sei se isso procede. Não, veja, é uma área a céu aberto. Não é isolada. Não é isolada. Guarda municipal não cuida. Veja, é uma cidade com 6 milhões de habitantes, cheio de questões, cheio de problemas. Qualquer cidade grande tem esse tipo de questão. Sim. Você tem ali uma coisa no meio da rua que às vezes suja, que às vezes... Um patrimônio mundial como esse precisa de um centro de referência que sirva de sede para uma hermenêutica, ou seja... interpretar o espaço. Isso, um espaço interpretativo para você que vai visitar aquele lugar, entenda aquele lugar. Então, a grande luta hoje na cidade é conseguir esse espaço, preparar esse espaço para que as pessoas, ao visitar o cais, possam entrar nesse lugar e entenderem o que elas estão visitando. Eu acho que esse é o grande desafio. O fato de, teve uma chuva, encheu de água, apareceu um mendigo lá, são circunstâncias de qualquer cidade grande, especialmente as brasileiras, né, que passam por esse tipo de situação meio complicada, né? Mas é isso, essa foi a minha pesquisa sobre como que se procediam os enterramentos dos pretos novos. Mas depois claro, com a perspectiva de ter uma verba destinada à comemoração do bicentenário, que eu optei por fazer essa proposta aqui de estudo da independência do Brasil. Que é o livro que você está lançando agora. Que é o livro que eu estou lançando agora. Esse que eu já tinha lançado há uns meses atrás, né? Certo. E aí eu queria que tu falasse aí sobre... Eu estou assim um pouco curioso, tu disseste que não tinha essa expertise de falar sobre século XIX. E eu me lembro que na divisão temporal de séculos lá do Hobsbawm, ele chama o século XIX de o grande século XIX, que nasceu segundo a ideia dele, nasceu em 1791, durante a Revolução Francesa, e 1789, enfim, durante a Revolução Francesa, e vai acabar lá com a Primeira Guerra Mundial. Isso é o grande século XIX. Ele nasce cronologicamente no século XVIII, os seus ideais e tal, e vai morrer lá no século XX. Mas aí eu fico pensando que o século XIX no Brasil ele começou tarde. Ele começou tarde. O século XIX no Brasil ele começa com o processo de independência, né? E eu já estou até meio que me filiando aos liberais lá na década de 30, com a abdicação de Dom Pedro I, lá no 7 de abril de 1831. Então o século XIX no Brasil começa tarde, porque você tem a instituição do absolutismo que vem até o século XIX cronologicamente, tem o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves no Brasil, com a sede no Brasil, e o Dom João VI só volta para Portugal em 1821, quando surge a primeira Constituição portuguesa, que inclusive o Pedro de Alcântara, sem ser Dom Pedro I, ele jura fidelidade à Constituição lá no Rio de Janeiro. Sim. Né? E no ano seguinte faz a independência. No ano seguinte o juramento já não valia nada. Então, começou tarde o século XIX no Brasil, né? E aí eu queria que tu falasse sobre esse processo de independência e o que tem de achados aí do Maranhão aí que pode ser relevante aí para a pesquisa dos historiadores locais. Então, eu queria fazer uma ponte com o que eu estava falando no início sobre o projeto Resgate. Sim. Porque, obviamente, eu não ia me aventurar numa seara que não é a minha se eu não tivesse algum respaldo. Tá. O que acontece? Você lembra que eu comentei, né, que o projeto Resgate teve um investimento para a comemoração dos 500 anos da chegada dos portugueses à América. Sim. A Esther Bertoletti foi a grande propugnadora do projeto, financiado pelo Fernando Henrique Cardoso. O projeto passou por uma fase de amortecimento, até que o Michel Temer colocou R$1,5 milhão com o projeto junto com a Unesco para financiar a continuidade dessas pesquisas. Eu assumi esse trabalho em 2020 e fiquei até 2022, tocando o projeto Resgate. O que eu encontrei na Fundação Biblioteca Nacional? Eu encontrei uma documentação gigantesca, da qual foi colocada, disponibilizada online, aqueles CDs antigos, que você se referiu,
que tinham sido feitos há 20 anos atrás. Tá. Nós podemos entrar lá no site, resgate.bm.br, e está tudo lá, só que não tem nenhuma explicação. Material bruto. Você tem que saber paleografia, você tem que se virar. O historiadorzão chega lá e ele... E tem gente mesmo mais cascuda, digamos assim, que tem dificuldade. Olha só. Então imagina a situação. Então qual que foi a nossa ideia? Por um lado, vamos investir esse dinheiro em novas pesquisas, por isso que aquele pesquisador baiano começou a fazer um levantamento internacional do que havia. Perfeito. E vamos colocar online um material que não foi disponibilizado ainda. Entendi. Só que aí nós tropeçamos em problemas internos da Fundação Biblioteca Nacional, de falta de equipamento, falta de pessoal, há um déficit de funcionários na biblioteca muito grande, uma pena. E, inclusive, ela continuou perdendo funcionários. Né? Há um problema de gestão no Brasil, não é simplesmente falta de dinheiro e falta de gente. Gente até tem, válida, muito capaz. Gente e dinheiro tem. Tem, está mal organizado. É questão de prioridades. Exatamente. E a outra vertente que a gente enfrentou foi a seguinte: nós já temos um material disponível online. Só que talvez as pessoas tenham dificuldade de ter acesso a ele. Entendi. Então nós criamos recortes temáticos ao resgate. Você falou do semiárido. Fizemos um recorte do semiárido. Olha só. O que tem a respeito do semiárido na documentação sobre que foi recolhida pelo Projeto Resgate. Olha só. Então nós fizemos um recorte temático sobre mulheres, sobre indígenas, sobre Isso africanos, facilita muito a pesquisa. Caminhos, portos, fronteiras, irmandades leigas, ordens religiosas. Fizemos recortes sobre todo esse tipo de material. Todos esses recortes, uns 13 volumes, foram entregues à Biblioteca Nacional e estamos esperando até hoje que eles sejam publicados. Entendi. Não foram. Ok? Até o momento. Mais um atraso na pesquisa científica. Exatamente. A coisa começa e não termina. E nesse esforço por criar esses recortes temáticos, foi nesse momento que surgiu a FAPERJ oferecendo dinheiro para comemorar o bicentenário da independência do Brasil. Entendi. Então, eu propus a título pessoal, a título meu, como pesquisador independente, e não como coordenador do Projeto Resgate, fazer um recorte sobre a independência. Tá, entendi. E então, o que a gente fez? Eu montei uma equipe, eu e a Érica montamos uma equipe. A Érica trabalhou anos e anos e anos no Projeto Resgate, então ela tem um conhecimento de causa do projeto. Ela ia a Portugal, ela que copiava o material em Portugal, olha só. Ela que identificava, que organizava tudo aquilo em Portugal. Você se referiu aos africanos. Sim. Essas possessões portuguesas estão lá no Arquivo Histórico Ultramarino. E então várias desses... São dois arquivos, Torre do Tombo e o Histórico Ultramarino. O Arquivo Histórico Ultramarino, ele é referente às consultas que eram levadas ao Conselho Ultramarino. Perfeito. É documentação administrativa. Na Torre do Tombo tem uma documentação diplomática, de outra natureza. Então a gente tem que levar isso em consideração dependendo do tipo de pesquisa que a gente está fazendo. E o que ocorre é que da Torre do Tombo, esse material não foi disponibilizado. Ele está em microfilme guardado num cofre na Biblioteca Nacional. Entendi. Eu sugeri na época ao pessoal que eles digitalizassem o microfilme referente a Dom João VI. Entendi. E digitalizaram para mim. Então a proposta era, vamos pegar a documentação que está online do Arquivo Histórico do Ultramarino e a documentação da Torre do Tombo, que não está online ainda, e vamos encontrar ali tudo que tem a ver com a independência do Brasil. Eu e Érica, então, montamos esse projeto, propomos, ganhamos o certame e contratamos 2 pesquisadores e mais uma iniciação científica, uma aluna de iniciação científica, para trabalhar esse material todo. Entendi. Então, esse livro, ele contém, nas suas 100 páginas iniciais, uma descrição de como foi o processo de independência, assinado pelo Paulo de Assunção, e tem uma segunda seção que são transcrições dos melhores documentos que nós encontramos. E, finalmente, tem um catálogo de toda a documentação referente à independência do Brasil. E está separado por capitania. Então, o Maranhão tem aparece, a capitania do Maranhão. Tem 35 páginas com documentos referentes à capitania do Maranhão. E aqui nós temos, eu vou até ler, transcrição de 2 documentos importantes sobre o Maranhão. O primeiro aqui, ó, que eu queria ler,
É o ofício de Lord Cochrane para o ministro e secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Manuel Inácio da Costa Quintela, remetendo uma relação dos oficiais e tropas prisioneiras na capitulação da cidade de São Luís do Maranhão e outros documentos comprovativos da atuação do Conde de Cavaleiros, Dom Gregório José Antônio de Essa e Menezes, com 2 certidões. Já tem a lista dos presos Tem. na capitulação. Impressionante. Impressionante porque a gente pode fazer, inclusive, o levantamento de quem foi detido e confirmar aquela tese que ele não saqueou São Luís. Eu não sei se tu já ouviste falar nisso. Sim. Né? Essa tese, inclusive eu tive me dedicando ainda aqui por pouco tempo a fazer uma genealogia dessa história do saque. Né? Uhum. E eu encontrei como fundador dessa ideia um interventor no período varguista, maranhense, ali no Estado Novo. Eu vou me lembrar o nome dele, mas o que eu tenho compreendido dessa tese do saque ter surgido lá no Estado Novo foi um anti-anglicanismo daquela época, da década de 30. Interessante. Um pensamento anti-anglicano, anti-norte-americano também, mas especialmente anti-anglicano, contra... Quem interpreta a história. Exatamente, e mais nacionalista do interventor. Então, assim, vivia-se a ditadura, o governo Vargas, e eu acredito que ele queria sustentar esse nacionalismo, e quando ele faz a revisão da história, né, ele atribui essa coisa do saque. E mais à frente, 30 anos depois, o ex-presidente José Sarney vai difundir isso. Ele vai ser um grande difusor dessa ideia, tanto que ele narra que na Catedral de Westminster, ele vai lá e pisa no túmulo do Cochrane e chama o Cochrane de seu corsário. Né? Uma coisa sem sentido, porque a própria narrativa lá do interventor, pela narrativa dele, se percebe que o Cochrane se preocupou em apresar os bens dos portugueses. O que faz sentido para que os portugueses não organizem uma reação. Sim. Uma reação à adesão do Maranhão à independência, que era possível. Tinha tropas, tinha armas, tinha dinheiro, e eventualmente o Cochrane vai embora e poderia ressurgir, né? Uma reação portuguesa. Os brasileiros ficaram em colo. Exatamente. Então ele vai e apresa os bens dos portugueses, mas ele não só não toca nos brasileiros, como ele vai empossar os brasileiros no poder. Né? Então cai por terra essa ideia do saque, né? Que é uma coisa absurda, né? E com uma lista dessa, a gente pode confirmar essa tese, que ele vai e prende os portugueses, né, para garantir a adesão do Maranhão ao Império. Você vê como é importante fazer pesquisa documental. Fundamental. Porque ficar recontando lendas urbanas... Não dá para sustentar, não. Olha, o segundo documento é um ofício da Junta Provisória e Administrativa do Governo do Maranhão, de 20 de agosto de 1823. Olha só. Então diz assim: Ilustríssimo e excelentíssimo senhor secretário de Estado dos Negócios da Guerra, Manuel Gonçalves de Miranda, tendo de voltar a esta província a tropa da primeira linha, que daqui foi remetida pelo governo passado com o pretexto de suspeitas independentes, e achando-se esta província aderida ao sistema de obediência ao nosso augusto imperador e defensor perpétuo do Brasil, o senhor Dom Pedro I, cumpre a esta junta provisória do governo atual participar a Vossa Excelência que, ficando a oficialidade portuguesa, partam na primeira ocasião, acompanhados unicamente pelo seu chefe, o coronel Manuel de Souza Pinto de Magalhães, todos os outros que formam o corpo da dita tropa, sendo brasileiros. E tem aqui a lista dos que assinaram, etc. Então, é muito interessante. Essas transcrições facilitam bastante, porque a leitura dos documentos originais é um pouco árdua. É interessante também porque, se falar em tropas independentistas, né? A independência, a adesão do Maranhão, como eu costumo falar, a independência do Maranhão, né, em relação a Portugal, ela tem duas frentes. Ela tem uma frente interiorana, que vem do Piauí, que lá no Piauí, lá o major Fidier, que era um português cascudo,
ele tentou sozinho, com uma pequena tropa, evitar a independência do Piauí. E o Piauí, eu até falei isso recentemente numa live, o Piauí era uma espécie de muro entre o Brasil e o Grão-Pará e Maranhão. E se ele tivesse conseguido barrar lá no Piauí as tropas brasileiras que vinham pelo Ceará e pela Bahia, que vieram pelo sertão, se ele tivesse conseguido barrar no Piauí, ele tinha assegurado o Grão-Pará e Maranhão para Portugal, né? Mas o problema é que as cortes de Lisboa não enviaram nada para ninguém, né? Portugal estava convulsionado, não saiu um navio de Portugal para o norte do Brasil, e ele lutou sozinho com uma pequena tropa. Ele vence os brasileiros na Batalha do Genipapo, próximo de Campo Maior, no Piauí, só que ele perde muitos soldados nessa batalha. Ele ganha, os brasileiros se retiram para Caxias, e eu acredito que a Câmara Municipal de Caxias pregou uma peça no FIDIE, que a Câmara manda um comunicado para ele pedindo que ele vá combater os brasileiros lá em Caxias. Só quando ele chega em Caxias, aqui no Maranhão, é uma armadilha. Aí lá ele perde, porque os brasileiros já estão reorganizados, preparados, só esperando eles chegarem. E aí ele perde lá. E aí quando ele perde, os brasileiros vêm por todo o vale do Itapecuru, libertando as vilas, mas não conseguem passar da cidade da Vila de Rosário, não conseguem passar para a Ilha do Maranhão. A Ilha do Maranhão permanece aquele enclave. Aí que vem o Lord Cochrane. Tá? E aí vai se consolidar, e vai ser o 28 de julho, com o feriado, em que pese já ter havido as rendições lá antes, no interior. Entende? E aí o 28 de julho, que é a data da assinatura da capitulação, né, vai se tornar o feriado maranhense. Esse feriado foi proclamado recentemente? Então, o feriado ele teve uma amplitude maior. Agora, no último governo, eu não lembro agora se foi no último ou no penúltimo, do Flávio Dino, com uma lei estadual que criou o feriado, que obrigou as repartições públicas todas a fecharem no dia 28 de julho, mas a primeira lei no período republicano é da década de 60. Então já não é um feriado novo, em que pese os maranhenses não conhecerem, não é um feriado, não é novo. A lei é de 66, se não me engano. Já era feriado na altura. Então, em 60... Não, então, até 66 era uma data comemorativa. Tá. Aí, em 66, 67, ele se torna um feriado estadual. Tá. Ou seja, tem seus 50 anos de feriado. Né? E as pessoas ainda se perguntam, mas por que hoje é feriado? Mas 28 de julho? Ele ampliou a abrangência da lei de 66. Porque era menos... Não era... Era ponto facultativo? Exatamente. Exatamente. A nova legislação tornou o fechamento obrigatório. Entendi. Entendeu? Agora, durante todo o século XIX e até o começo do século XX, era uma data muito comemorada. Né? Tanto que várias instituições culturais têm o 28 de julho como data magna. Tá. Fábricas que iam sendo inauguradas, a data de inauguração era 28 de julho. O Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, a data de fundação, a data magna no estatuto é o 28 de julho. Né? Então, assim, várias instituições têm o 28 de julho, mas ficou, eu diria, restrito a um universo cultural. Quem sabe, quem conhece a data, que sabe a razão. Você acha que não foi popularizado, ao contrário, por exemplo, que é na Bahia. Na Bahia, se tu pegar o 2 de julho... sim. O 2 de julho é a festa da Bahia, né? Tem desfile de caboclo, né? Tem a festividade. E eu acho que o Maranhão era assim, até o começo do século XX. Mas depois houve você acha que foi essa mudança, esse revisionismo histórico feito durante o governo Vargas? Que provavelmente deve ter dado essa apagada no 28 de julho. Houve essa satanização da figura do Lord Cochrane, esse nacionalismo tosco, né? Sim. Fundado ali na década de 30. Você imagina que o Getúlio mandou queimar as bandeiras dos estados? Pois exatamente. Aí tem o inglês que vem e faz a adesão do Maranhão à independência num cenário anti-anglicano, porque sabe que o governo Vargas ele vai ter uma aproximação muito grande com o fascismo italiano. Sim. E aí, dentro da geopolítica da década de 30, o inglês ele é mal visto. Ainda existe o Império Britânico, né? O grande Império Britânico é muito influente.
E aí vai ter esse anti-anglicanismo dentro do Brasil na década de 30, e eu acho que ali eles dão uma apagada. E essa narrativa, essa explicação aí, ela não consta na historiografia, essa é uma criação minha. Eu tenho feito algumas, eu tenho feito algumas reflexões. Isso, Ju. Eu tenho feito algumas reflexões e eu acho que ideologicamente atende à geopolítica da década de 30. Agora fica meio descontextualizado o ex-presidente Sarney falar divulgar ser um propagandista do Cochrane como um corsário. Eu acho um negócio totalmente descabido já, anacrônico já na época dele. Na década de 30 ainda faria um certo sentido, mas você depois pretende não. publicar isso aí? Não está na minha... Agora não está no meu foco, eu tenho outros projetos, mas é alguma coisa que vai ser pensada no futuro. Legal, tem que fazer isso mesmo. E é isso aí. Então, eu agradeço muito aqui a presença do João Carlos Nara. Não é maranhense, é quase maranhense, mas é um dos grandes nomes dessa nova geração. Eu vou, inclusive, sugerir que ele seja reconhecido como maranhense no futuro e seja incorporado ao rol dos historiadores maranhenses. Ele está chegando aos poucos e espero que fique. É isso aí, João. Muito obrigado. Eu que agradeço. Forte abraço.